Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Padre Pio. A fé não elimina as tempestades, mas nos ensina a permanecer firmes enquanto elas passam. Livro de Jó, capítulo 13, nos apresenta uma das mais extraordinárias demonstrações de fé encontradas em toda a Bíblia. Depois de ouvir seus amigos insistirem em acusações e explicações simplistas para seu sofrimento, Jó responde com firmeza. Ele não afirma compreender tudo, não afirma possuir todas as respostas, mas declara algo muito maior. Sua confiança em Deus permanece viva. No versículo 1, Jó afirma que viu e compreendeu muitas das coisas que seus amigos estavam dizendo. Ele demonstra que não ignora os argumentos apresentados. O problema não era a falta de conhecimento, era a maneira equivocada como eles interpretavam sua situação. No versículo 4, Jó faz uma crítica severa aos amigos. Ele os chama de defensores de mentiras e médicos sem valor. A linguagem é forte, mas revela sua frustração diante de conselhos que aumentavam sua dor em vez de trazer consolo. Aqui encontramos uma lição importante. Nem todo conselho ajuda, nem toda palavra religiosa produz cura. Por isso, precisamos pedir sabedoria ao Senhor antes de aconselhar alguém. No versículo 5, Jó declara que o silêncio teria sido mais sábio do que muitas das palavras que ouviu. Quantas vezes essa verdade continua atual? Existem momentos em que uma presença compassiva vale mais do que longos discursos. No versículo 7, Jó questiona se seus amigos estariam defendendo Deus através de argumentos injustos. Essa pergunta continua relevante. Não devemos usar o nome de Deus para sustentar conclusões que não conhecemos completamente. A verdade de Deus nunca precisa ser protegida por acusações injustas. No versículo 13, Jó pede que seus amigos se calem para que ele possa falar. Então, surge uma das declarações mais impressionantes das Escrituras. No versículo 15, ele afirma: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aqui encontramos o coração deste capítulo. Essa não é uma fé baseada em conveniência. Não é uma fé condicionada a respostas imediatas. Não é uma fé dependente de circunstâncias favoráveis. É uma fé que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. Jó continua sofrendo. Continua sem respostas. Continua sem compreender o motivo de suas perdas. Mas continua confiando. E essa é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual encontradas na Bíblia. Confiar quando tudo vai bem é importante. Confiar quando não entendemos nada é extraordinário. No versículo 16, Jó afirma que sua esperança está no próprio Deus. Mesmo questionando, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando dúvidas, ele continua buscando o Senhor. Aqui aprendemos algo profundo. A fé verdadeira não exige ausência de perguntas. Ela exige permanência na presença de Deus. No versículo 18, Jó declara que preparou sua causa. Ele deseja apresentar sua situação diante do Senhor. Isso demonstra responsabilidade espiritual. Ele não está fugindo de Deus. Está correndo para Deus. No versículo 23, pergunta quantos pecados teria cometido. Ele deseja compreender, deseja aprender, deseja conhecer a verdade, mas não aceita acusações sem fundamento. Nos versículos 24 a 28, Jó descreve sua sensação de abandono e sofrimento. Ainda assim, continua falando com Deus. Continua buscando respostas, continua perseverando. E aqui encontramos outra grande lição. A fé não significa ausência de dor. A fé significa continuar caminhando, mesmo quando a dor está presente. Livro de Jó, capítulo 13, nos ensina que a confiança genuína em Deus vai além das circunstâncias. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre perseverança. Fala sobre saúde emocional ao manter a esperança em tempos difíceis. Fala sobre honestidade diante de Deus. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher continuar confiando. Fala sobre resistir ao desespero. Fala sobre interpretar as dificuldades à luz da fidelidade divina. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente Ele permanece digno de confiança, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Aqui está a verdade central. A fé mais forte não é aquela que existe apenas durante os dias bons. É aquela que permanece firme durante as tempestades. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Confiar em Deus não depende de entender tudo.
depende de reconhecer quem Ele é. Livro de Jó, capítulo 13, nos deixa verdades firmes. A perseverança fortalece a alma. A confiança em Deus supera as circunstâncias. A esperança sustenta os dias difíceis. E o futuro é moldado por quem continua caminhando com o Senhor, mesmo quando não vê todas as respostas. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que nem sempre compreendo os caminhos pelos quais sou conduzido. Existem momentos de alegria, existem momentos de vitória, mas também existem momentos de dúvidas, desafios e espera. Obrigado porque Tua fidelidade não depende das circunstâncias. Obrigado porque o Senhor permanece presente mesmo quando não consigo enxergar claramente Teus propósitos. Fortalece minha fé para continuar confiando. Dá-me responsabilidade espiritual para permanecer firme diante das dificuldades. Cuida da minha saúde emocional para que o medo não domine meu coração. Livra-me das tentações do desespero, da incredulidade e da desistência. Dá-me honestidade para apresentar diante de Ti minhas dúvidas e preocupações. Ensina-me a confiar mesmo quando não compreender. Ensina-me a esperar mesmo quando as respostas demorarem. Ensina-me a permanecer fiel mesmo durante as tempestades. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha caminhar contigo todos os dias. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, acima dos meus medos, acima das minhas limitações. Senhor, ajuda-me a desenvolver uma fé madura, uma fé que não dependa apenas de resultados, uma fé que permaneça firme durante os períodos difíceis, uma fé que continue acreditando mesmo quando os caminhos parecerem incertos. Quando eu estiver cansado, renova minhas forças. Quando eu estiver confuso, concede-me direção. Quando eu estiver abatido, concede-me esperança. Quando eu estiver esperando, concede-me perseverança. Que eu jamais me esqueça de que o Senhor continua sendo digno de confiança. E que minha vida seja marcada pela certeza de que Teu amor permanece constante em todas as estações da caminhada. Porque reconheço que o Senhor é fiel ontem, hoje e para sempre. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.